Nós vamos abrir a Bíblia, irmãos, mas antes de ler, nós vamos fazer uma oração. Peço que você feche os seus olhos. Vamos orar. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, te agradecemos, ó Pai, pela vida, pelo pão de cada dia, pelo privilégio de estarmos aqui na Tua casa com a Tua palavra diante de nós. Pedimos, ó Deus, a Ti o perdão por nossos pecados. Pedimos que o Senhor esteja nos dando a direção, esteja nos dando, ó Deus, um novo coração. Esteja nos dando pensamentos puros, nos ajudando a caminhar em harmonia com as Tuas leis. A cada dia, ó Deus, nós precisamos mais de Ti, e por isso nós Te buscamos. E pedimos que a Tua misericórdia nos alcance, que o Senhor esteja nos livrando das garras do mal. Nós pedimos também por cada um dos Teus filhos que está aqui nessa noite, e pela Tua palavra, que o Senhor venha falar conosco, em nome de Jesus. Amém. Vamos abrir aí em Lucas capítulo 12, Lucas 12, verso 15, diz assim: Então lhe recomendou: tenha cuidado, guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância de bens que ele possui. O que é avareza, Alda? O que é avareza? Avareza é você querer cada vez mais. É você colocar o dinheiro em primeiro lugar, na frente de tudo. Passar por cima de tudo e de todos por causa do dinheiro. É avareza. Entendeu? Isso não existe no mundo, não? É o que mais existe no mundo. É a avareza. E Jesus diz o que aí? Guardai-vos, não é isso? Guardai-vos, ou seja, preste atenção para você não dar lugar à avareza. Porque a vida do homem não consiste em quê? Na abundância dos bens que ele possui. Por que se junta 10, 20 homens, entram num carro todo armado e vão assaltar banco? É porque eles acham que a vida deles consiste em ganhar dinheiro, em roubar, em ter muito dinheiro, né? Se você for prestar atenção, o mundo gira todo em volta do dinheiro, né? Mas aqui Jesus é claro a dizer que a nossa vida não consiste na abundância dos bens que possui. Logo depois ele conta a história de um homem que tinha armazéns e armazéns de cereais. Aí mandou fazer mais armazéns. Aí quando terminou de fazer os armazéns, o que aconteceu com o homem? Caiu duro, morreu. É nesse sentido aí. A vida do ser humano não consiste na abundância de bens. Será que quanto mais rico a pessoa for, ela nunca morre? Não tem como escapar. Pode ter dinheiro como for. E o dinheiro de alguém jamais poderá trazer outras coisas para ela que Deus nos concede gratuitamente. Como, por exemplo, a paz, a harmonia. Existem pessoas que são tão pobres, tão pobres, tão pobres, que tudo que elas têm é dinheiro. Nada mais elas têm, nem tem paz, nem tem família, nem tem saúde. Esse rapaz que morreu aqui no Jatobá disse que ele tinha muito dinheiro, né? Tinha muito dinheiro, mas ele disse que 24 horas por dia ele vivia sentindo o gosto de sangue na boca. E perguntaram o que é isso. Ele disse: é porque eu acho que quando eu vou morrer eu vou para o inferno, ele dizia, né? O rapaz que morreu aqui dos caminhão, né? Rico, muito rico, e muito dinheiro emprestado no meio do mundo. E devendo muito. Aqui, irmãos, veja só o que está escrito aqui. Tiago 5, vamos ver aí. Tiago é logo depois de Lucas, vai lá perto de Apocalipse. Aí você volta um pouquinho. Aí tem João, antes de João tem Pedro. Antes de Pedro tem Tiago. Tiago capítulo 5, verso 1, diz assim: atendei agora, ricos, chorai, lamentando, por causa das vossas desventuras que vos sobrevirão. As vossas riquezas estão o quê?
corruptas, e as vossas roupas comidas de traça. O vosso ouro e a vossa prata foram gastos de ferrugem. A sua ferrugem há de ser por testemunho contra vós mesmos, e há de vos devorar, como fogo a vossa carne. Tesouros acumulados nos últimos dias. O salário dos trabalhadores que ceifaram vossos campos, que por vós foi retido com fraude, está clamando. Os clamores dos ceifeiros penetraram até os ouvidos do Senhor dos Exércitos. Tendes vivido regaladamente sobre a terra, tendes vivido nos prazeres, tendes engordado o vosso coração em dia de matança. Tendes condenado e matado o justo, sem que ele vos faça resistência. Aqui, irmãos, está descrevendo um quadro de ricos na época de Tiago, mas que é perfeitamente ajustável à nossa realidade de hoje. Ele está falando aqui de ricos, de pessoas que oprimem outras, entendeu? E pessoas que vivem nos prazeres, engordando em dia de matança. Ou seja, as pessoas morrendo ali por causa deles, por causa vamos citar, por exemplo, os políticos. Os políticos são quem mais mata no mundo, sabia? Porque os políticos, por meio das decisões deles, por meio da corrupção que eles praticam, eles produzem caos na sociedade, crise econômica. Eles produzem essa vasta multidão de desempregados que você vê aí no mundo afora. E o desemprego produz o quê? Necessidade. E tudo isso por causa desses, ele fala aqui, ó, desses ricos, esses homens que manobram o dinheiro, e aqui no Nordeste só que você vê é isso. Políticos cada vez mais concentrando o poder e oprimindo, fazendo com que as pessoas cada vez mais dependam deles. Aí ele diz, olha, as vossas riquezas são ou estão corruptas, e elas vão testificar contra vocês no dia do juízo. Irmãos, preste atenção nisso daqui, ó. A população do mundo, nos dias de Noé, eram 6 bilhões de pessoas que havia na Terra, sabia? Nos dias de Noé, havia mais de 6 bilhões de pessoas na Terra. Por quê? Porque as pessoas viviam 900, 800, 900 anos, e essas pessoas não paravam de gerar filhos, porque havia uma ordem de Deus dizendo frutificai, multiplicai. Então era muita gente. Observe aqui, tem a minha sogra, por parte do meu sogro, né, que é a mãe do meu sogro, que ela tem apenas 87 anos de idade. Ela teve 16 filhos, 46 netos e 66 bisnetos. E ela tem apenas 87 anos e já tem 2 tataranetos. E veja o tanto de gente que ela gerou. E a pessoa vivendo 800 anos, me diga aí, quantas pessoas não gera? Então é por isso que calcula-se que na época de Noé havia mais de 6 bilhões de pessoas na Terra. E na época de Cristo só havia 250 milhões de pessoas. Toda aquela multidão de gente foi exterminada no dilúvio. Depois de Noé começou a procriar novamente. E no tempo de Cristo havia 250 milhões de pessoas. Ou seja, a população dos Estados Unidos. O Brasil hoje tem 200 milhões de pessoas, né? Na época de Cristo havia 250 milhões. E hoje tem quantas pessoas na Terra? Tem mais de 7 bilhões de pessoas na Terra. Só na China tem 1,5 bilhão. Na Índia tem mais outro bilhão. Aí aqui, irmãos, olha, metade da riqueza do mundo está na mão de quantas pessoas? 600 pessoas. Metade da riqueza do mundo. E a outra metade é dividida para 6 bilhões 999 milhões 999 mil e 400 indivíduos. Entendeu aí? A metade da população do mundo fica, a metade da riqueza do mundo na mão de 600 pessoas. E a outra metade dividida para os outros 6 bilhões de pessoas aí. É justo isso? Isso é muita desigualdade, não é? O mundo é desse jeito. Veja bem, irmãos, aqui, ó, o resultado da desigualdade. Eu vou comparar aqui, ó, um trabalhador assalariado com um jogador de futebol renomado aí, né? Um trabalhador assalariado, ele recebe R$1.000 por mês, salário mínimo, não é isso? Ou é menos? 998, falta R$4, né? Falta R$4 para 1.000, né?
R$ 2,998. Vamos dizer que ele receba R$ 1.000 por mês. Em um jogador de futebol que é renomado aí, que está aí na mídia, ele recebe R$ 2 milhões por mês. Faça essas contas aí, ó. R$ 1.000 em 30 anos. Um trabalhador trabalhando R$ 1.000 durante 30 anos, ele vai juntar 360 mil. Ou seja, um trabalhador assalariado, formal, ele levaria 170 anos para ganhar o que um jogador de futebol ganha em um mês. O que é que você acha dessa realidade aí? Tem até uma frase aqui, ó. Sorria, trabalhador. É. Sorria, trabalhador. Você vai trabalhar somente 170 anos. Você teria que viver 7 vidas trabalhando, ganhando um salário mínimo para ganhar o que um jogador de futebol ganha por mês. E o que um jogador de futebol ganha por mês é muito ou pouco? É muito comparado às outras pessoas, né? Mas é pouco comparado ao que ele produz, sabia? Porque um jogador de futebol, de famoso mesmo, ele gera muito mais milhões em marketing, em vendas, em produtos, em imagem, do que apenas 2 milhões por mês, né? Então, se ele ganhar 2 milhões por mês, ainda é pouco comparado com o que ele produz com a sua fama, né? Mas um jogador que ganha desse tanto aqui, eles são a minoria, entendeu? É aquele jogador top de linha. A grande maioria dos jogadores também ganha pouco. Os jogadores aqui dos times aqui do Nordeste ganham pouco também. É apenas aquele jogador top de linha, né, que ganha muito. Eu quero que você leia agora Mateus 19, 23. Mateus 19, 23. Mateus é o primeiro livro do Novo Testamento. Diz assim: então disse Jesus a seus discípulos: em verdade vos digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. E ainda vos digo que é mais fácil passar um camelo no fundo da agulha do que entrar um rico no reino dos céus. Ouvindo isso, os discípulos ficaram maravilhados. Disseram: sendo assim, quem pode ser salvo? Jesus, olhando para eles, disse: isto é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. Jesus falou isso daí, irmão, sabe em que episódio? Depois que ele conversou com um jovem rico. O jovem rico chegou e disse: mestre, o que eu devo fazer para ser salvo? Ele disse: venda tudo que tem e dê aos pobres. Aí o jovem rico disse: não, virou as costas e saiu, né? Jesus disse: é por isso que eu digo que dificilmente trará um rico nos reinos dos céus. Por quê? Jesus está falando ali não de todos os ricos, mas de pessoas que colocam a riqueza acima dele. E dificilmente uma pessoa que é rica vai colocar a riqueza em segundo lugar. Ela sempre coloca em primeiro. Mas há exceções. Como Jesus mesmo falou aqui, ele disse assim: o que é impossível para os homens é possível para Deus. Existem pessoas ricas, sabia? Pessoas milionárias que doam milhões e milhões à igreja. Eu estava estudando essa semana atrasada, o estudo de um caso de um brasileiro aí, que ele doava 50 milhões de reais todos os meses para a igreja. Aí imaginou? Fico pensando, será que se você tivesse esse tanto de dinheiro, você teria coragem de doar para a igreja assim? Somente uma pessoa que é desprendida assim é que tem capacidade de ter muito dinheiro, sabia? Muitas pessoas não têm essa capacidade, por isso que elas não têm dinheiro. Algumas pessoas dizem assim: não, eu queria ser rico para ajudar os pobres. Você já ouviu falar nisso? Já ouviu pessoas falando isso? Aí as pessoas começam a ganhar dinheiro, olha. Diz que nos Estados Unidos muitas pessoas ganham dinheiro porque é um país próspero, Alda. E uma pesquisa mostrou que o cidadão americano que ganha dinheiro, ele gasta mais dinheiro com os animais que ele tem em casa do que com as ofertas na igreja. Será que ele realmente tem vontade de ajudar o próximo? Descobriu-se numa pesquisa de que cada 100 dólares que existe no mundo, se separasse 1 centavo para a pobreza, acabaria com a fome no mundo. Então, será que essa frase aqui é verdadeira? Eu queria ser rico para ajudar os pobres. Será que quando a pessoa enriquece, realmente quer saber dos pobres? A coisa que ele menos se lembra é dos pobres. Aqui, ó. Por que a fome no mundo não acaba? O que é que você acha?
Por causa da ganância das pessoas. Por que que a miséria também não acaba no mundo? Porque a miséria, sabia, é interessante isso, a miséria é exatamente o meio pelo qual os ricos têm lucro. Eles obtêm lucro através da miséria das pessoas. E se a miséria acabar, ele deixa de ter lucro. Entendeu? Vai ficar todo mundo igual, eles não querem ficar igual, eles querem ser maior do que todo mundo. Aí eles se alimentam da miséria dos outros. Por isso que ela não acaba. Aqui, ó, eu trouxe mais algumas informações. Preste atenção, isso aqui é interessante. Ó. Você já ouviu falar no Tomahawk? Um Tomahawk? Tomahawk é isso aqui, ó. Um Tomahawk é isso aqui, ó. É um míssil. O que é que um míssil faz? Qual é o trabalho do míssil? Matar pessoas, não é? Explodir e matar muita gente. Quanto custa um míssil desse? Cerca de $1 milhão, um Tomahawk. É um míssil avançadíssimo do exército americano. Eles teve uma guerra aí que só numa guerra eles lançaram 66 mísseis desses no lugar lá. Foi $66 milhões explodidos, matando gente, destruindo pessoas. Será que a fome no mundo não acaba? É porque não tem dinheiro no mundo? Veja bem aqui, ó. Esse rapaz aqui, conhece ele? Quem é? Leonardo DiCaprio, gravou aquele filme Titanic. Ele recebeu 5 milhões em 10 segundos por um comercial que ele fez. Agora imagine aí quantas vidas um trabalhador assalariado precisa viver trabalhando para ganhar o que esse rapaz aqui ganhou em 10 segundos. Multiplica aquelas 7 vidas que eu falei antes por 5. 7 vezes 5 dá quanto? 35. Então, 35 vidas para você ganhar. Por isso que muitos se revoltam, não é isso? Porque eles percebem a desigualdade. Agora, por causa dele, não existe problema nenhum, porque o trabalho que ele faz realmente gera dinheiro, entendeu? E o fato dele aparecer ali por 5 segundos realmente girou muito mais milhões para a pessoa que contratou ele. Isso aí é justo, por causa da fama dele, não é isso? Mas comparando com o restante da população do mundo, é muito injusto, não é? Você conceder esse monte de dinheiro a uma pessoa só e deixar bilhões de pessoas sem nada, vivendo de migalhas. É um mundo injusto esse que nós vivemos, viu? Essa mulher aqui, ó, americana não, inglesa, ela gastou $50 mil fazendo o casamento da sua cadela com esse cachorro aqui. O que é que tu acha disso aí, Glauciana? Tem plano também? Era. Ou seja, a pessoa tem tanto dinheiro que não sabe o que fazer com dinheiro, vai fazer casamento de cachorro com outro, Waldo. E como é que ficam os necessitados? Como é que ficam os pobres? Me diga. Irmãos, a situação do mundo é essa. Você sabe o que é isso daqui, Patrícia? Já viu isso aqui, ó? Isso aqui é o quê? Isso aqui é o Siragan Kempinski. Siragan Kempinski. É um hotel que fica em Istambul, na Turquia. O Siragan Kempinski. Algum de vocês já teve o privilégio de se hospedar nesse hotel? Olha aqui como é bacana a cozinha dele aqui para você jantar, ó. Aqui é a piscina, a parte que fica aqui, quando você se hospeda lá, no Siragan Kempinski. Se você passar um dia no Siragan Kempinski, você chega lá às 2 horas da tarde, sai no outro dia, meio-dia. Quanto é que você paga a diária? Na suíte sultão do Siragan Kempinski Palace, em Istambul, na Turquia, a diária custa, sabe quanto? R$60 mil. Já imaginou você chegar num hotel, chegar ali, fazer o check-in, entrar, aí se deitar e acordar de manhã, tomar café, na hora que for sair, tem uma conta aqui para você pagar R$60 mil. O que é que você ia achar disso aí? É um negócio... Para mim e para vocês seria impossível pagar essa conta, não era? Mas para as pessoas que
tem esse dinheiro aí, isso daí é mesmo que R$60, sabia? Você paga que nem sente. É. Eu fui para um hotel uma vez, a despesa lá foi R$360. Eu tive que pagar em 3 parcelas de 120. Foi... Dividi em 3 parcelas de 120. Eu disse, rapaz. Mas um dia eu quero me hospedar aqui no Ciro H. Kempski. Quando eu ficar milionário, bilionário, eu vou passar um dia ali para eu saber se realmente vale a pena esse monte de dinheiro aí que custa essa hospedagem. Né? Abra comigo aí, irmãos, Ezequiel, capítulo 16, verso 49. Ezequiel fica depois de Salmos, Provérbios. Aí tem Isaías, Jeremias, depois de Jeremias, Ezequiel. Esse versículo aqui, ele é o fechamento dessa mensagem que a gente está falando aqui sobre a riqueza e o quanto ela pode ser perigosa. Ezequiel 16, 49. Eis que esta foi a iniquidade de Sodoma, tua irmã. Aí ele diz, soberba, fartura de pão e próspera tranquilidade. Teve ela e suas filhas. Mas nunca o quê? Nunca amparou o pobre e o necessitado. Ezequiel 16, 49. Observou aí qual foi o grande pecado de Sodoma? Sodoma era um lugar rico, como está escrito aqui no livro de Ezequiel. Sodoma era um lugar onde tinha fartura. Sodoma era um lugar onde tinha tranquilidade, as pessoas viviam bem tranquilas. Se eu perguntar aqui, irmãos, o Divan, Zélio, Aldo, da Guia, quantos de vocês aqui querem viver na prosperidade e na tranquilidade? Quem é que quer? Todo mundo quer, não é? Mas aqui diz que Sodoma era exatamente assim. Observe que coisa interessante. Era um lugar onde todo mundo era próspero e todo mundo era tranquilo, mas ninguém se lembrava de quem? Dos pobres. Exatamente aquela história que eu mostrei a vocês aqui anteriormente. Né? O indivíduo ele gasta mais dinheiro com os animais que tem em casa do que com os pobres, com a igreja, com o trabalho de Deus. As pessoas gastam mais dinheiro fazendo casamento de um cachorro com o outro do que ajudando realmente quem necessita. Esse é o grande pecado do mundo, irmãos. É exatamente por causa desse pecado que Tiago fala lá, que a riqueza do mundo está corroída de traças e vai ser destruída. E aqui está uma advertência para nós, irmãos. Eu acredito que todos vocês aqui podem ter o privilégio e a oportunidade de enriquecer uma vez na vida, mas quando você tiver riqueza na sua vida, pense nisso. Pense nisso. Onde estão o pobre e o necessitado, necessitando de ajuda? Entendeu? Pessoas que estão precisando que eu e você estenda a mão, que eu e você pensemos em algo para ajudá-la a sair de lá, assim como nós também estivemos numa situação difícil e saímos. Muitas pessoas estão em situações deploráveis exatamente porque elas são desorganizadas. E essas pessoas são as que precisam de mais ajuda para que você consiga educar elas, para que elas mesmas saiam dali daquela situação. Provérbios 23, verso 4. Leia comigo aí. Logo depois de Salmos, é o livro de Provérbios. 23, verso 4 diz assim: não te fatigues para o quê? Para seres rico, não é isso? Nem apliques nisso a tua inteligência. Agora leia Provérbios 28. Provérbios 28, 20. Adianta aí, 2 páginas, né? Provérbios 28, 20 diz assim: o homem fiel será acumulado de bênçãos, mas o que se apressa para enriquecer não passará sem castigo. 28, 20, Provérbios. Ou seja, ele fala assim, é pecado você querer ser rico? Não. O que é pecado, ele está dizendo aí, é você ficar se fatigando, entendeu? Você ficar cego. Porque realmente a pessoa, quando ela descobre o caminho da riqueza, ela não quer saber mais de nada. Aí ele diz, você se aplica aquilo ali, pronto, para você o resto do mundo já era. Esse é o perigo, irmãos.
Existem algumas pessoas que dizem assim, ah meu Deus, se eu achasse uma mala de dinheiro, eu fico pensando, ah meu Deus, que eu nunca acho. Porque se eu achar, eu não sei onde é que eu vou parar. Não é? Eu ia terminar pegando essa mala de dinheiro e indo bater nesse hotel aqui, ó, o Siragan Kempski. Mas o problema não é esse. O problema é onde é que ia ficar Deus na minha vida, onde é que ia ficar os valores, os princípios da palavra de Deus. Observa aí, de todas as pessoas que têm muito dinheiro, quantos você tira que ainda quer saber de Deus? Existem muitas, né? Muitas, mas não, em comparação às que se desviam é muito maior. Resumindo, o dinheiro é uma bênção, irmãos, quando ele é consagrado a Deus. Todo o dinheiro que você tem, você consagra a Deus, então ele é uma bênção, entendeu? Você pega o seu dinheiro e consagra a Deus. Como é que você consagra? Sendo fiel a Ele nos dízimos, nas ofertas, ajudando quem precisa, entendeu? Você está consagrando o dinheiro a Deus. O dinheiro é uma maldição quando ele é colocado em primeiro lugar na vida da pessoa. Aí ele se torna uma maldição. O dinheiro, ele é um potencializador do que você é. O que é isso? Potencializador. Significa o seguinte, se a pessoa é miserável, quando você dá muito dinheiro a ela, ela vai ser o quê? Mais miserável ainda, né? Se a pessoa, ela é, como é que chama? Mão de vaca. Se você dá muito dinheiro a ela, o que é que ela vai ser? Mais mão de vaca ainda. O dinheiro, ele potencializa aquilo que você já é. Se você é uma pessoa que é viciada em jogo, em bebida, se você tiver muito dinheiro, você vai fazer o que com o dinheiro? Você vai só potencializar aquilo ali cada vez mais. Mas se você é uma pessoa que está apegada a Deus, está com o coração comprometido com a obra de Deus, e você é uma pessoa generosa com quem pede ajuda a você, quando você tiver muito dinheiro, você vai fazer o quê? Vai fazer aquilo em uma escala cada vez maior. Então, antes de ter dinheiro, é preciso você corrigir quem é. Aos pés de Deus, né? Pedir a Deus que Deus lhe transforme. Pedir a Deus que Ele molde o seu caráter para que o dinheiro nas suas mãos possa ser uma bênção. Porque o dinheiro bem empregado, ele realmente é uma bênção para ajudar muitas pessoas, né? Mas eu observo, irmãos, ao redor, as pessoas que realmente têm dinheiro, elas desperdiçam o dinheiro em tudo que não presta. Desperdiçam o dinheiro apenas com o que é delas mesmo. E aí, o que é realmente importante fica de lado. Lucas 12, para concluir, vamos ler aí Lucas 12, a gente leu no começo e vai ler agora. Lucas 12, 20 e 21. Diz assim, Deus disse, louco, esta noite pedirão a tua alma, o que tens preparado, para quem será? Assim é todo aquele que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Aqui nós concluímos, irmãos, essa mensagem sobre a riqueza, a importância de nós colocarmos ela no seu devido lugar na nossa vida. Deus queira que todos nós aqui sejamos ricos, mas principalmente ricos da graça de Deus, não é? Em segundo lugar, ricos de bens. E que a graça de Deus em nós, fluindo, possa redundar em riqueza também para as pessoas que necessitam ao nosso redor. E que o Senhor trabalhe em nosso coração para que cada vez a gente enxergue a necessidade que existe ao nosso redor, sabia? Porque às vezes a gente ganha pouco, mas o pouco que a gente ganha, a gente fica confortável ali e a gente não se importa com quem está ganhando menos do que a gente ali, que muitas vezes está necessitando, está num aperto, não é? Que o Senhor Deus, o seu Espírito, trabalhe em nós, quebrando o nosso coração para que a gente tenha misericórdia das pessoas, assim como Ele tem de nós, né? E que a gente seja generoso ao ajudar as pessoas também. Amém? Deus nos abençoe. Vamos ficar de pé e vamos orar. Oremos.
Deus Todo-Poderoso, obrigado pela Tua palavra nessa noite, onde nós aprendemos mais sobre a desigualdade que existe no mundo e sobre o quanto, ó Deus, nós somos oprimidos por essa desigualdade, por essa injustiça. E aprendemos também na Tua palavra aqui e o quanto a riqueza é perigosa. Que o Senhor nos ajude, Deus, a ter recursos nessa vida, somente quando a gente tiver a capacidade para administrar ele, de uma forma a ajudar na Tua obra. O dinheiro, quando é colocado, consagrado a Deus, ele é uma bênção. E é exatamente isso que devemos fazer, queremos fazer e pedimos que o Senhor nos habilite para sermos instrumentos de bênçãos no mundo, com o que a gente tem, com o que a gente é, com o que o Senhor nos der. Que o Senhor abençoe a Tua igreja, Pai. Que o Senhor nos ajude a ter o Espírito Santo em nossa vida. Que o Espírito Santo é a maior riqueza que nós podemos alcançar. E o que mais necessitamos, é por Ele que pedimos e já agradecemos em nome de Jesus.